Meus amigos, recebemos em nossos estúdios o deputado federal José Priante, do MDB. Seja bem-vindo, deputado. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, deputado, esteve, na verdade, sob o foco nos últimos meses do Senado e da Câmara dos Deputados, que aprovou em 14 de junho. E, na verdade, esse projeto de lei complementar de número 18.000 de 2022, chamado de teto do ICMS. Eu lhe pergunto, o imposto sobre combustíveis, transporte coletivo, energia elétrica, gás e telecomunicações será limitado a 17%? Tudo bem? Deputado, bom dia. Bom dia, Nonato. Uma alegria estar aqui com você. Mais uma vez esse encontro, cara a cara com a verdade. Muito prazer estar aqui nas ondas da sua audiência, nessa comunicação com todo o povo do Pará, com todo o povo da nossa cidade. Realmente foi uma votação muito polêmica, porque quando se propõe a limitação e subtração de impostos estaduais, a exemplo do ICMS, é algo que mexe com toda a estruturação da federação, porque o ICMS, além de ser o principal imposto dos estados brasileiros, ele ainda tem uma parcela do ICMS que é repassado para os municípios, né? Então a redução da taxação do imposto sobre o combustível, sobre a energia para os estados foi algo impactante, né? E é claro que quando se subtrai recursos do estado, por exemplo, o estado do Pará está se subtraindo investimentos na saúde, na educação, em outras áreas, né, que efetivamente acabam fazendo parte da estrutura de planejamento de um governo. Mas, enfim, foi aprovado o teto da tributação do ICMS para os estados e já está vigindo isso, né? Também para a energia. Lamentavelmente, essa é a expectativa que acaba tendo e acaba frustrando a sociedade, não se vê efetivamente lá na ponta o reflexo dessa redução, né? Até que com relação ao combustível aconteceu. Mas veja a ironia da história. O Pará, que é seguramente o maior produtor de energia do Brasil, acabou semana passada vindo ao noticiário. Isso inclusive foi fruto de uma intervenção do próprio governador junto à ANEEL, onde houve uma redução do preço da tarifa da energia nos domicílios de diversos estados brasileiros, e no Pará não foi alcançado. Então, assim, essa que era e está sendo concretamente a preocupação daquele momento da votação desse projeto, tá? Claro que sempre que redução de imposto é algo palatável. Todos nós queremos a redução de imposto, mas sem a compensação aos estados e aos municípios é tirar de um santo para cobrir outro santo, né? Então, mas de qualquer forma, há necessidade de redução dos impostos, há necessidade de uma reforma tributária nesse país imenso, agora respeitando os diversos Brasis. A exemplo disso, essa situação efetiva da nossa produção hídrica e não termos o efetivo reconhecimento lá na ponta, lá na residência, na tarifa da energia. Deputado, né? O senhor já está no seu 7º mandato, né? Está indo para o 8º. Eu fui deputado federal eleito por 6 vezes e deputado estadual por um mandato. Então, e vereador ainda, né? Fui vereador aqui em Belém, né? Lamentavelmente, perdemos a oportunidade de tê-lo como prefeito nas eleições passadas. E hoje o que a gente percebe é que o povo está pagando um preço muito alto por ter feito uma escolha errada. E esta escolha errada mostra claramente o estado de abandono da nossa cidade. Você, paraense, que é apaixonado, como é que vê esse estado de abandono da nossa capital, Belém? Eu lamento, né, Nonato? Eu lamento porque a nossa proposta, naquela altura, era de um governo afinado com o governador, com o apoio, com a capacidade de diálogo com o governo federal, porque Belém é uma cidade realmente que padece de um acúmulo de problemas crônicos durante tantos mandatos consecutivos que não conseguiram avançar e superar. É uma cidade que tem problemas sérios de saneamento, temos uma invernada
a cada temporada de chuva que acaba abalando as estruturas da cidade, mas, enfim, governar é fazer e atender a cidade com as suas características, né? Precisamos ter um governo diferente à frente da prefeitura para enfrentarmos os problemas da cidade. E a gente não vê uma perspectiva de algo que possa ser apresentado para a cidade como algo inovador, que possa gerar renda, gerar emprego, possa ter um desenho infraestrutural diferenciado para a cidade. É lamentável. Eu classificaria essa equipe atual que está à frente da prefeitura como uma espécie de lobos cansados, que não conseguem mais fazer o dever de casa. Infelizmente, a Belém das ideias novas, né, não apareceu, não surgiu, lamentavelmente. Onde é que o senhor acha que está a falha principal do Edmilson Rodrigues nessa gestão? Nonato, eu acho que não é por falta de apoio, porque você bem coloca aí que o governador Helder tem sido um parceirão, um governador-prefeito. Essa que é a grande verdade, né? Fazendo investimentos e todos os prefeitos do Pará fazendo uma política, inclusive, diferenciada. Eu tenho dito nas conversas que tenho tido sobre política que nós fomos, vamos dizer assim, nós somos da escola da briga política. Você vê a história do Pará, desde a época de Bará até Assunção, depois Jarbas e Alacide, Alacide e Jader, Jader e Almir. Nós somos da escola da briga. E o Helder chega fazendo uma política na contramão dessa escola, fazendo uma política de abrir os braços, independente da coloração partidária, da matiz do partido do prefeito, ajudando todos os municípios, fazendo um governo superando todas as expectativas. Não é à toa que o Helder está sendo apontado por pesquisas, eu saí essa semana uma pesquisa aí, disparado para uma vitória no primeiro turno. Isso aí é fruto exatamente dessa política democrática e participativa, acatando e entendendo que, ao colaborar com a administração municipal, está atendendo lá na ponta as pessoas, os municípios. E aqui em Belém não tem sido diferente. O que se vê é a notícia do Helder transferindo recursos, dando apoio. Lamentavelmente não se consegue enxergar, né, uma obra, um anúncio, algo que seja concreto para a cidade de Belém. 18 meses de mandato, mais ou menos, eu acho que seja isso. Nos estúdios comigo está aqui o jornalista Diógenes Brandão. Tudo bem? Boa tarde, Diógenes. Renato, boa tarde, Priante. Diógenes tem um programa aqui todas as terças-feiras na nossa Rede TV, às 9h30 da noite, chamado Diógenes Brandão da Rede, um talk show, entrevista com várias personalidades. E muito em breve o Priante também estará aí no programa do Diógenes. Mas o momento agora é outro, né? Eleições 2022, Diógenes. Esse é Nonato. Eu queria aproveitar a presença do Priante aqui para dialogar um pouco sobre esse perfil que ele tem na Câmara Federal, né? São 6 mandatos e com uma pegada de diálogo, né, Priante? Tu tens estabelecido diálogo dentro dos governos e, quando precisa também ser incisivo, né, como foi no impeachment da Dilma, se posiciona, independente até do posicionamento de outros parceiros teus aqui no estado, do MDB. Mas hoje nós temos aí um problema muito sério na Amazônia, que é a questão da mineração. E você é uma pessoa muito próxima desse setor, né? Já foi aí responsável por indicação para o Departamento Nacional de Mineração, né? E hoje você tem assumido aí, de certa forma, com um papel de porta-voz desse setor que precisa ser olhado com carinho, né? Porque se ao mesmo tempo existe o garimpo ilegal, existe também o trabalhador, existem os empresários sérios dentro dessa área, né? E o governo federal me parece que precisa dessa intervenção de alguns parlamentares. Eu tenho visto essa tua movimentação junto ao Ciro Nogueira, junto a outras lideranças do governo federal para tentar resolver essa questão, pacificar essa questão aqui na Amazônia, que é muito sério, né? Em primeiro lugar, agradecer a participação aqui do Diógenes. Uma alegria poder fazer esse debate de maneira transparente. E os mandatos que eu tenho alcançado, Diógenes, eu tenho meu sentimento, quero sempre que tenho oportunidade, Donato, falar da gratidão ao povo do Pará. Graças à generosidade do povo, tenho renovado os mandatos. E costumo dizer o seguinte, um parlamentar eleito pelo estado do Pará, nós somos um estado do norte do Brasil.
Ao chegarmos no Congresso, o Poder Legislativo é um poder fracionado pelo número de parlamentares. Diferente do Poder Executivo, que é um poder centralizado em um homem, uma mulher, a figura do Executivo, do prefeito, do governador, do presidente, da prefeita, da governadora, da presidente do Brasil. Então, diferentemente, o Poder Legislativo é um poder fracionado por todos os parlamentares. O primeiro papel de um parlamentar ao chegar de um local distante como o nosso, dos centros das decisões, que é o Estado do Pará, um Estado que cresce, tem um potencial extraordinário, uma vocação para o desenvolvimento, mas ainda, populacionalmente, nós somos ainda um Estado que não se comparam à população de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os grandes estados brasileiros, que já chegam no Congresso com uma representatividade que desequilibra a correlação de força política. Então, o primeiro papel de um parlamentar ao chegar, e aqui nós estamos vésperas de uma eleição, eu acho que eu passo essa experiência a todos, é se posicionar dentro do Congresso. Como um jogador chega e se estrutura num jogo em campo. Então, poder fazer a boa relação, não esquecer do papel pedagógico diário e cotidiano, de falar das nossas diferenças, falar que somos diferentes, portanto temos que tratar e sermos tratados por políticas diferenciadas, políticas diferentes que não cabem em outros estados da federação. Agora mesmo falamos aqui de um problema sério com relação à nossa potencialidade hídrica. E claro que é um estado que é o maior reserva mineral do planeta, que é o estado do Pará, nós temos que ter um papel, é um dever de casa de qualquer parlamentar, certo? Tratar de um assunto que diz respeito ao nosso estado. O estado do Pará é um estado que tem hoje, certo, a possibilidade de batermos no peito e dizermos nós contribuímos substancialmente com a balança comercial brasileira por fruto da exportação mineral do estado. Você não sente que o setor mineral ele é um pouco ressentido com o Bolsonaro, pelo Bolsonaro não ter suprido aquelas expectativas de defesa e acabar, por exemplo, com a questão de tocar fogo em trator, que é uma queixa lá do setor mineral, principalmente ali daquela região do Tapajós, né? Na verdade, a questão minerária no Brasil precisa ter uma atenção especial do Congresso e sofrer algumas alterações, no meu entendimento, do Código de Mineração. Tá? No governo do presidente Michel Temer, ele editou 3 medidas provisórias que fatiou essa questão minerária em três vertentes. Uma de respeito aos royalties. E acabei sendo fundamental minha participação ali, porque eu consegui aumentar os royalties da mineração, particularmente no que diz respeito à produção do ferro, que àquela altura era uma contribuição, né, visto que o CFE é uma contribuição, que era contabilizada no líquido do faturamento. Então existia uma situação controversa o tempo todo, né? Eram 3% em cima do líquido. Deixava muito pouco, né, para o Estado. Nós conseguimos fazer com que isso passasse a ser mais de 5% em cima do bruto, na emissão da nota fiscal. Isso fez com que os cofres do Estado do Pará, que é um Estado produtor de minério, e dos municípios mineradores, por exemplo de Parauapebas, Caranã dos Carajás e tantos outros, Oriximiná, e o Pará está cheio de produção mineral por tudo quanto é canto, acabasse tendo um incremento dos royalties. A segunda parte dessa questão foi relativa à criação, à transformação do antigo DNPM em agência de mineração. E a terceira parte, que era a alteração de código mineral, acabou não avançando, tá certo? E hoje um dos grandes problemas que o Pará tem, no meu entendimento, é exatamente a ditadura dos alvarás de pesquisa. Ou seja, uma grande mineradora como a Vale acaba requerendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 módulos, e os módulos no Pará são de até 10 mil hectares, perfazendo aí 100 mil hectares, 200 mil hectares, e enquanto a mineradora não apresenta o estudo para a lavra, fica bloqueada aquela área fica onerada, vamos dizer. Deputado, o Pará... E aí o garimpeiro, só concluindo, o garimpeiro não pode se utilizar daquela área. Não pode o prefeito tirar o seixo, não pode tirar areia, porque aquela área está bloqueada e acaba sendo um mineral. Então isso é um equívoco muito grande. É um equívoco muito grande. Os pequenos acabam vivendo num conflito e a estrutura da legislação de mineração brasileira acaba remetendo essas figuras do pequeno minerador
à clandestinidade, Você lamentavelmente. sente falta de uma ação mais integrada da bancada? Por exemplo, a questão da juntos, tarifária, a questão da tarifa de energia elétrica. Foi preciso o governador, né, ameaçar, judicializar, Era justamente buscar... aí o ponto fundamental da nossa conversa, ou seja, o Pará é produtor de energia elétrica, tá? Pagamos uma tarifa altíssima, e iríamos ficar de fora deste projeto do isso governo. aqui é algo Se não fosse o governador... Faltou uma união, uma Não, visão adiantada dessa Ninguém bancada? se adiantou lá em Isso Brasília. aqui é um tema recorrente, né? Até então, aí que está a inovação. Eu nunca tinha visto um governador, né, atravessar a rua para ir fazer essa abordagem. Graças a Deus, o Helder tem tido essa perspicácia, essa iniciativa de estar presente a tudo que é tema de interesse da sociedade paraense. E foi fundamental neste episódio. Foi instalada recentemente uma comissão, tá certo, que talvez nós possamos, através da votação dessa matéria, avançar substancialmente nesse tema, que é exatamente abrir o mercado para a venda de energia. É exemplo do que foi feito com a telefonia. Tá certo? Estabelecer... Acabar com o monopólio. Exatamente. Estabelecer a todos os paraenses a possibilidade de ir ao mercado aberto comprar energia. Então, uns 5 fornecedores, você escolhe... Quer dizer, exatamente, porque aí... Porque o meu receio, por exemplo, na hora que você reduz o ICMS de uma empresa como a Equatorial, não quer dizer que lá na ponta não seja reduzido o preço da tarifa. Isso pode ser, de alguma forma, internalizado como um ganho de capital para a própria empresa. Lucro, então, o que né? precisa é abrir o mercado, concorrência, mercado aberto. O senhor acha que esse é um dos caminhos, perfeito? Porque a conta, Nonato, é muito desigual da legislação com relação a essa questão das tarifas. Existe algum projeto de lei? Para você ter uma ideia, o preço da tarifa tem um quesito na legislação que é partilhado por todos os habitantes do Estado. Então, o Estado do Pará, à medida que a Equatorial faz um investimento de expansão de rede, esse investimento é pago por todos nós que consumimos energia. Tudo que a Equatorial faz, somos nós que pagamos. Exatamente, isso Virando não é... essa página Isso é uma... Assim, quer dizer, se eu tenho uma empresa e o meu maior investidor é o meu cliente... na hora que eu vou expandir a minha loja, é muito fácil, né? E não o capital é só isso, é do cliente. E se tu faz um gato na tua casa, eu vou acabar pagando por este gato. Ainda tem essa coisa. Sabe, é um tipo de política interna mas e financeira a injustiça que eu não entendo. está na origem, quer dizer, os estados produtores de energia não podem pagar o preço dessa distorção. Esse é um exemplo do Pará. Deputado, nós sabemos que o senhor é um dos campeões de trazer emendas para o Estado do Pará. Não é à toa que o senhor está aí como já no sétimo mandato. Perdemos uma grande oportunidade de ter o Priante como prefeito de Belém. Priante conhece toda essa história, toda a estrutura da nossa cidade, porque teve uma base, veio como vereador, depois deputado estadual. Mesmo em Brasília, sempre esteve muito dedicado à nossa cidade. Lamentavelmente, mas quem sabe se nas próximas, estamos perto das eleições para prefeito, daqui a 2 anos, é muito rápido que passa. Priante, nós temos um vídeo aqui, por favor, sobre este projeto. Isso aqui, senhoras e senhores, este projeto que você está assistindo é de responsabilidade aqui do nosso deputado federal José Priante. Me fale um pouco, por favor, disso aí, para que os nossos telespectadores em casa possam entender o que é essa maquete. Renato, esse é o projeto do terminal hidroviário que será construído em Coraci. E a boa e grande notícia é a coincidência de que hoje, ainda há pouco, falava com o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado, o amigo Benassuli. Hoje, quero trazer a boa notícia através desse programa, está sendo homologada a licitação para a construção dessa obra. Isso é uma obra que foi idealizada por mim, que busquei a parceria junto ao governador Helder. Será uma intervenção importantíssima em Coraci e para Belém, visto que hoje a estrutura, um dia desse caiu o trapiche lá de Coraci. Sim. Né?
Exatamente, esse é o que é um trapiche da prefeitura. Ou seja, então a imagem que nós estamos tendo a oportunidade de ver retrata o que vai ser a realidade a partir de hoje Essa ali em Coraci. É uma obra, será investido R$10 milhões, está sendo homologada a licitação no dia de hoje, fruto de emendas que eu trouxe para o Estado, tá certo? Aportei o recurso para a Companhia de Portos do Estado, numa articulação junto com o governador Helder, onde a contrapartida do Estado acrescenta recursos para fazer o volume necessário para a construção desta obra. Será uma intervenção importantíssima, que não é só para Coraci, é para vai servir todo o Pará. Os navios de turismo hoje estão passando direto, porque não tem onde atracar, não tem onde desembarcar. E, lamentavelmente, certo, nós estamos pegando uma pernada no turismo por conta dessa dificuldade de não termos um terminal hidroviário na cidade. Qual é o prazo de conclusão para esta obra, deputado? Olha, 1 ano talvez, né? Mas a obra começa agora, início de agosto. 10 milhões? 10 milhões de reais serão investidos nessa obra. Essa é uma obra que não vai atender apenas os navios de turismo, os grandes navios, mas vai atender e regular a travessia para as ilhas de Belém, certo? Para o Cotijuba. Se você vê imagens, Nonato, de que o que foi esse final de semana, a travessia para o Cotijuba é algo assim facilita, inclusive, lamentável, daqueles... é um desleixo Perfeito. total. E vai até lá fora, hein? Sim, claro. O atraque daqueles grandes cruzeiros, né? Sim, perfeito. Nós tivemos este navios, final de e não semana. só será a porta de entrada muito e legal. saída, Nonato, de todo o Marajó. Ele ainda não tinha uma estrutura não existe, como essa, vai né, ter essa receber. estrutura. Quer Pela dizer, primeira todos vez, que vão chegar do Marajó vão desembarcar e embarcar nesse terminal Serve hidroviário. tanto para o turismo quanto para escoar a produção, tráfego de passageiro. gerar renda, ordenar aí a partida para as ilhas de Belém, que são ilhas lindíssimas. Enfim, estou muito orgulhoso de poder, Nonato. Não, e orgulhoso estou eu de o senhor ter escolhido o nosso programa para divulgar uma obra de tamanha importância como esta. É um anúncio primeira mão hoje aqui no programa. Deputado, nós estamos encerrando a nossa entrevista, mas antes de eu ir embora, eu queria desejar ao senhor, mais uma vez, uma campanha vitoriosa. Sabemos que o senhor está entre os mais votados, graças ao trabalho que o senhor tem feito em prol do povo do Pará, principalmente aquela região que o senhor é apaixonado, né? Que é o oeste do Pará. O oeste tem recebido realmente, assim, digamos, um carinho todo especial por parte do deputado Priante. O senhor quer mandar alguma palavrinha ao povo do Oeste que nos assiste agora? Na verdade, Nonato, eu tenho assim Belém, né, que é a nossa história política, começou aqui como vereador, mas realmente dediquei boa parte dos meus mandatos ao oeste do Pará. Santarém, o Baixo Amazonas, a região sudoeste do estado, a Transamazônica, e confesso que tenho um carinho muito especial, e o mais importante de tudo, Nonato, eu tenho dito por onde passo. Depois de uma trajetória, já me considerando uma espécie de marujo de longo curso, o ruim seria chegar nos lugares e não ter o que falar. Portanto, me sinto muito à vontade de poder hoje festejar o anúncio dessa grande obra para Belém, que é o terminal hidroviário, chegar em Santarém, falar da Orla, falar da Orla do Maracanã, da Vila Arigó, obras que eu pude levar para aquela região, para Altamira, Itaituba, todo o oeste do Pará, enfim, todo o Pará. Graças a Deus, tenho dedicado boa parte do meu trabalho, do meu esforço, para que esse estado possa ter o alcance do nosso mandato. E é exatamente com esse espírito, tá certo, que estou mais uma vez como pré-candidato a deputado federal. Muito bem, senhoras e senhores, acontece amanhã, na terça-feira, a convenção do MDB. Tive o prazer de conversar com o deputado federal Priante, vem aí para mais um mandato vitorioso, eu não tenho a menor dúvida. E quem sabe se daqui a 2 anos nós não o teremos como prefeito de Belém, ele que vem perseguindo isto praticamente aí em todas as eleições.